Eu fiz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estendi a mão para falar que Deus esteja nos teus lábios, eu não terminei de falar. Ele patifou no chão e começou a se debater e gritar e rosnar e não parava de jeito nenhum. Eu lembro um caso, eu não era exorcista, mas eu já trabalhava com cura e libertação no Paraguai. Fui pregar um encontro, já era padre, fui pregar um encontro de cura e libertação. No intervalo, eu tenho o bom hábito de atender confissão, que nem sempre é bom. Nesse lugar fui atender confissão, Vilela. Atender confissão no mezanino, o encontro era no teatro. Era eu e um outro padre atendendo a confissão. E aí um grupo de pessoas falou, vai lá, confessa com o padre Ágaro para um menino. Porque sempre é assim, sempre tem uns amigos. É. Aí o menino foi, confessou com um outro padre. Confessou com um outro padre. Confessou, ele desceu. A pessoa falou pra ele, e aí, confessou com o padre Ágaro? Não, confessei com outro padre. Não, volta lá. Vai confessar com o Ágaro. Vai confessar com o padre Ágaro. O menino foi. Ele sentou na minha frente. Eu fiz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu estendi a mão para falar que Deus esteja nos teus lábios, eu não terminei de falar. Ele patifou no chão e começou a se debater e gritar e rosnar e não parava de jeito nenhum. Não tinha jeito. Veio um menino que estava comigo para tentar segurá-lo, a gente não conseguia segurar o menino e foi 1 hora. O retiro atrasou todo, porque esse é o problema de você estar pregando e atendendo. Atrasou 1 hora. Grito, esperneava e eu usei a cruz, usei água benta e usei sal e usei óleo e não tinha nada. E como começou a ficar a coisa difícil, a igreja parou tudo e o povo todo do auditório começou a rezar Ave Maria, rezar o rosário. 1 hora. Naquele caso, não era possessão. Mas aquele menino sofria de uma obsessão. E um trauma profundo. Por quê? Porque como não teve oração que fizesse parar, o Espírito Santo me falou, porque precisa ter essa sensibilidade. O Espírito Santo só falou para mim, só disse para ele que ele é amado de Deus, que Deus o ama. E isso eu falei para ele, que Deus o amava, parou o grito e ele começou a chorar sem parar. Parou na hora. Porque foi o amor de Deus naquela hora que libertou ele daquele mal. Poxa. Não foi fácil. Depois, Vilela, o que aconteceu? Terminou o encontro, ficou uns resquícios, né? A gente rezava, ele ficava com a mão tremendo e o povo tudo com medo. Eu falei, fica tranquilo, ele tá bem. Não é? Eu não sei se eu ficaria tranquilo. Eu ficaria meio... Tá bem, fica bem, tá tranquilo. Momento. Terminou o encontro, ele ficou bem, sem problema. Só que daí eu fui falar com ele e com a mãe dele. Ó, aconteceu isso, teu filho foi liberto, você está liberto. Só que você precisa buscar um acompanhamento psicológico. Porque tem as consequências. Claro. Ok, vou buscar. Passou 1 ano, voltei lá. Encontrei o menino. Perguntei, buscou o acompanhamento psicológico? Não. Não buscou. Só que ele dizia, mas eu tô com aquela coisa dentro de mim ainda. Ele sentia. Ele dizia. Dizia. Eu falei, é? Então tá bom. Depois do encontro do ano passado, você teve mais alguma manifestação? Não. Falei, então como que você tem ainda, rapaz? Se eu te disse naquele dia que você tinha sido liberto, faz 1 ano você não tem um caso de manifestação. Ah, mas o fulano de tal disse que eu tava. Aqui, Vilela, a outra arma que o inimigo usa. E nós estamos falando aqui no início do programa. As palavras. Confusão.
Quando você fala alguma coisa, lembra? A minha casa é o inferno. Não, a palavra tem poder. Bom, se a tua casa é o inferno, já sabe, você é o chefão. É. É verdade. As palavras têm poder. Imagina? É. Meu marido não presta. Já sabe se ele valia alguma coisa a partir da tua palavra. Kratos é gente boa, Kratos é o cara mais preparado. Vamos falar aí, né? Eu tô Tá jogando. jogando pro universo. Ah, tá. Achei que você tava Não, profetizando não é uma realidade ainda, já. mas vai ser, cara. Isso mesmo. Não, Valela, falando sério. É, mas eu acredito Ó, nisso, sim. o que que eu falo? Você fala pra criança, né? Muitas vezes as pessoas pensam que maldição é só jogar praga. Se você fala palavrão na tua casa, saiba, palavrão é palavra de maldição. Se você diz, nada vai dar certo. Ai, eu nasci pra ficar sozinha. Ai, eu sou viúva de marido vivo. Tá profetizando, Saiba, né? isso é maldição, meu filho. Isso é maldição. E o pior de tudo, aquele que realiza o mal está ouvindo. Ele está ouvindo. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. O menino disse, fulano de tal falou que eu tava com a coisa ainda. Mas quem foi esse fulano de tal? Não foi um padre. Não foi. Deve ter sido uma pessoa qualquer, né? sem autoridade nenhuma. Mas só que ele acreditou mais em quem? No cara. Na pessoa e não acreditou na palavra que Deus estava dizendo pelo padre.